Fluminense, em momento nenhum, Estevão, ofereceu perigo para a equipe do São Paulo. Chegando então com a nossa análise do jogo, analisar esse grande confronto entre São Paulo e Fluminense. O duelo tricolor venceu o tricolor paulista e o tricolor paulista chega então aos 21 pontos, chega na 6ª posição, empata com o Fluminense, que é o 5º colocado e está à frente apenas pelo saldo de gols, que é de 6, parece que é de 5, enquanto o do São Paulo é de 5. Os dois estão, caralho, o saldo é igual, caralho, enfim, que bizarro essa porra. Não sei porque o Fluminense tá na frente, então deve ser algum outro critério de desempate, mas o Fluminense também Não, a campanha tá exatamente igual. Eu não sei se é cartão amarelo, todas essas palhaçadas. Bom, se foi, aí o John Arias... O primeiro é vitórias, aí vem saldo de gols, aí vem cartões. Amarelo, os dois, depois vermelho. Os dois estão assim, Cássio. 6 vitórias para cada lado, 3 empates e 4 derrotas. E o saldo de gols é 5 pro Fluminense e 5 pro São Paulo. Talvez o critério de gols marcados, não sei se pode pesar. O Fluminense marcou 19, enquanto o São Paulo marcou 18. Então, talvez nessa aí o Fluminense esteja à frente. Mas o fato é que em pontos, tudo igual. Em campo, um abismo, né? O São Paulo tá subindo e o Fluminense tá caindo agora no campeonato, né? Tem essa também, né? Agora, em campo, Cássio Ângelo, um abismo. São Paulo amplamente superior e mereceu a vitória que veio a duras penas, mas veio. Sim, Estevão Barros. O Fluminense, em momento nenhum, Estevão, ofereceu perigo para a equipe do São Paulo. A verdade é essa. O São Paulo foi superior à equipe do Fluminense nos 90 minutos, mais os acréscimos. Uma outra chegada ali pontual, que obrigou o goleiro Rafael a fazer uma defesa. Sim, mas foi num lance de escanteio, num lance fortuito. Não foi o Fluminense trabalhando a bola, não foi o Fluminense carregando a jogada, como gosta de ter o Fernando Diniz, trabalhando a posse de bola. A verdade é que quem pressionou a saída de bola do seu adversário e quem ocupou o campo ofensivo foi o São Paulo. A equipe do Dorival Júnior, muito melhor armada, muito mais ciente do que tinha que fazer dentro de campo, com as funções táticas e técnicas muito bem definidas pelo seu treinador, enquanto o Fluminense rodava a bola ali atrás, na saída de bola, era pressionado, dava a segunda bola para o São Paulo e voltava tudo de novo. Recuperava a posse de bola, tentava sair curto, era pressionado pelo São Paulo, dava a segunda bola para o São Paulo e voltava outra vez a mesma fita. A verdade é que o Fluminense tem que repensar alguns conceitos. Eu acho que o garoto Gabriel Pirani e o garoto Lima, como titular dessa equipe do Fluminense, não estão dando certo. E os dois volantes hoje, claro que a gente tem que entender que é por um caso fortuito, que o Manuel está suspenso por questão de doping, está aguardando o julgamento, mas o Fluminense, a janela que abre na segunda-feira, tem que se reforçar, se quiser brigar ainda pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Fluminense volta para casa com a derrota de El e com o dinizismo cada vez mais em xeque. Hoje a partida foi tenebrosa, o desempenho da equipe deixou muito a desejar e coloca em dúvidas aí a continuidade do treinador. Não acredito que caia, mas ainda assim volta muito pressionado para o Rio de Janeiro. Não cai ainda porque eu acho que o Fernando Diniz, querendo ou não, ele tem um crédito com a diretoria e com a torcida do Fluminense, mas a partida de hoje mostra aquilo que nós comentávamos no início da transmissão, Estevão Barros. O segundo semestre parece uma maldição, uma coisa mística, mas é muito mais técnico e fácil de avaliar. O time do Fluminense vai se tornando previsível ao longo da temporada, ou melhor, os times que Fernando Diniz treina vão se tornando previsíveis. E agora parece que de fato chegou no seu gargalo de criatividade. E não encontra, o Fernando Diniz não encontra variação, né, para conseguir superar essa falta de criatividade. Hoje ele colocou 2 volantes, a saída de bola curta e tal, gerando muito perigo. Se não fosse o goleiro Fábio, eu acho que a goleada seria maior. O Fluminense mereceu a derrota, mereceu a forma como perdeu,
São Paulo dominando tudo, e é muito assim estranho a sensação de assistir um time do Fernando Diniz com menos posse de bola, com menos finalizações, com menos chances claras de gol. Então, claramente tem alguma coisa errada por aí. Não é só a falta de jogador, é a falta de criatividade tática e técnica dentro de campo, você poder variar. Claramente, quando ele colocou 2 centroavantes, ele tentou pressionar a saída de bola do São Paulo, só que ele esqueceu que o São Paulo estava ganhando no meio de campo, não era na defesa. E aí o Fluminense ficou sem 3 jogadores, ao invés de só com 2 jogadores, porque os 2 pontas não faziam as alas, então o Fluminense perdeu de vez a armação, e a realidade é que hoje o time entrou perdido desde o começo. O seu Eduardo Barros, né, se não me engano é o nome do assistente, não fez as alterações corretas. O Fernando Diniz provavelmente orientou ele não ouviu, ou se fez, também fez errado. De qualquer forma, Fluminense, se continuar nessa vibe, vai passar mais um ano sem títulos e inclusive pode até se preocupar com uma vaga na Libertadores, viu? O Fluminense avançou na Libertadores, mas virá um confronto pesadíssimo aí pela frente. E no Brasileirão a equipe está na 5ª colocação, à frente apenas pelo critério de gols próprios. Então marcou 19, o São Paulo 18. Mas por muito pouco também não sai daqui goleado. Se não é o Fábio hoje, hein, Cássio Ângelo? O Fluminense sairia daqui com um resultado muito ruim. É impressionante, o goleiro do Fluminense, que é um dos mais experientes do Brasil, talvez o mais experiente da Série A, 42 anos, mas ainda consegue decidir partidas. Você teria que checar, ver se ele é mais novo, mais velho ou mais novo que o Wilson do Curitiba, que o garoto Vladimir lá do Santos. Mas não é a primeira vez, Estevão Baldi, a gente falar que se não fosse o Fábio, o resultado do Fluminense seria diferente. Na semana passada mesmo, no próprio sábado, há 7 dias atrás, contra o Bahia, o Fluminense também só não empatou em casa com o Bahia, justamente pela defesa do goleiro Fábio. O Fluminense está em baixa, não está num momento legal, tem que rever aí seus conceitos de jogo. Pois e do outro lado, o São Paulo então confirma aí um bom resultado, precisava vencer hoje em casa, porque na quarta-feira tem o Palmeiras, Adiel, jogo pesado. E daqui tivemos, nesse jogo de hoje, boa apresentação do Luciano, Pablo Maia bem mais uma vez, o Nestor. O time vai com moral aí para esse duelo contra o Palmeiras, hein? O time vai com moral e detalhe, o Caleri não precisou entrar em campo, viu? O Caleri vai inteiraço para a partida, é um reforço muito importante. O que a gente pode esperar, Estevão Barros, é que muitas vezes o time, quando não tem seu principal jogador, costuma jogar em coletivo. E quando tem seu principal jogador, ele costuma querer depender desse jogador. O equilíbrio perfeito que o São Paulo pode buscar é fazer com que Caleri e o time consigam atuar de formas que potencializem os dois lados, tanto os 10 jogadores quanto o Caleri, que é o principal jogador do São Paulo. Ademais, eu acho que o São Paulo vai com muita moral e, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, pode até se tornar favorito, inclusive, para essa partida. E o que não seria muita surpresa, já que o Palmeiras está numa baixa também, e com todo respeito ao Abel Ferreira, mas ele está defasado de vez em quando em sua criatividade. Acho que o São Paulo pode se aproveitar disso, viu? Da forma como jogou hoje, se jogar quarta-feira, tem tudo para fazer um bom resultado. E ainda no mar desses desfalques, né? A gente falou no pré-jogo sobre a questão do Beraldo. Ganhou algumas boas novidades, né? O Patrick fez uma boa partida. O Rodriguinho também, achei que foi bem no primeiro tempo. O Dorival acabou sacando ele no intervalo, que o Wellington Rato, que entrou bem também. E o Juan, eu gostei da partida que o Juan fez. Jovem centroavante da base. Conseguiu ali levar perigo à defesa do Fluminense. E não acabou perdendo algumas oportunidades, mas se movimentou bem, levou perigo. Acho que para ele ganhar confiança e moral dentro do elenco e com a comissão técnica, acho que está de bom tamanho. Mais uma grande partida do São Paulo sobre o comando de Dorival. E uma grande partida também do Luciano, Cássio Ângelo, que eu gosto de pegar no pé, às vezes faz partidas abaixo, mas acho que, na sua opinião, foi o craque do jogo hoje?
Ah, com certeza, o garoto Luciano, craque da partida. É simples, Luciano, não inventa, meu filho, faz futebol simples. Viu aí, quando você vai lá, 2 toques na bola e arremata o gol, como você consegue ser aplaudido no Morumbi sem muito esforço. É isso que a torcida espera de você, Luciano. Só que você faça o simples. Ninguém espera que o Luciano vá dar uma caneta, uma lambreta no jogo, porque não é do perfil dele, não é para ele fazer isso, não. Acho que às vezes ele se empolga demais por ser o camisa 10 de São Paulo. Adiel, seria exagero a gente elencar aqui toda a equipe do Fluminense pro nosso prêmio de astronauta da partida de hoje? Seria. Exceção do Fábio, né? Ah, não seria. Eu acho que poderia colocar todo o time do Fluminense, todo mundo que entrou, Felipe Melo, o Keno também, enfim, acho que todos eles representam muito bem que o time do Fluminense foi horroroso hoje. Não precisa eleger um só, não. Todo o time do Fluminense foi mal demais. Marcelo tá fora de forma, claramente está gordo. Enfim, péssima partida do Fluminense hoje, comparável inclusive com aquela partida contra o Corinthians. Pois é, se fosse pra escolher um, Cássio Ângelo, quem que te destacou aí? O pior da partida, na sua opinião? Estevão Barros, difícil escolher um só. Eu acho que o garoto Lima foi mal. Os 2 zagueiros, Thiago Santos e Felipe Melo também foram mal, mas eu escolheria o Samuel Xavier, cara. Acho que ali pelas laterais, eu acho que a equipe do São Paulo teve domínio do jogo. Então tá aí, Samuel Xavier, um dos piores em campo, assim como a partida do Fluminense, que também foi horrorosa. E vai ter aí muito trabalho, Fernando Diniz, para tentar recuperar o moral e o futebol dessa equipe que teve uma fase tenebrosa nos últimos caralhada de jogos aí, apenas 2 vitórias contra a Red Bull Bragantino e o Bahia, justamente a última vitória aí da equipe no Campeonato Brasileiro. Em casa, né, cara? E dia de sábado. Exatamente. As 2 vitórias, inclusive pelo mesmo placar de 2-1. Então, numa fase péssima, e vai precisar de muito trabalho aí pra... Começam com B também, Bragantino, Bahia. Bahia, é verdade, olha aí, coincidências, né? E 2 técnicos portugueses, olha aí, mais uma. Renato Paiva e Caixinha, olha só. E o Fluminense depende de muitas combinações agora pra ver se é um jogo, né? Pois é, tá difícil a situação. Sempre precisou, Cássio, de combinações. Olha aí, olha a crítica, a farpada histórica aí. Próximo jogo, o Fluminense encara o Internacional em casa. Jogo no dia 9, às 16 da tarde, no domingo. Então, próximo domingo, dia 9, Fluminense Internacional no Maracanã. Jogo também duro aí para a equipe do Fernando Diniz. O Internacional tá se recuperando, pasmem, apesar depois daquela sequência horrorosa com o Mano Menezes, a equipe tá entrando nos eixos. E o São Paulo, como a gente já falou aqui, tem pela frente o Palmeiras no meio de semana. E no próximo domingo também, às 18h30, Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, também jogo difícil. Sequência complicada aí para as 2 equipes, Adiel. Para você, qual que tem o jogo aí mais complicado pela frente? No Brasileirão, né? Na Copa do Brasil, só o São Paulo joga, porque o Fluminense já foi eliminado. São Paulo, cara. São Paulo eu acho que tem a pior sequência, mas assim, novamente, eu vou me fazer repetitivo em dizer que se jogar como jogou hoje, com todo respeito a qualquer equipe, nós vimos hoje, Estevão Barros, uma apresentação digna de fato de um São Paulo do tamanho que ele representa, do tamanho que ele entendeu? O São Paulo de 2006, 2007, 2008 era imbatível, então acho que nessa linha, a referência que nós temos do São Paulo é gigante, é um time que foi admirado por muitos anos e passou por uma fase de baixa, com o Dorival hoje fez uma partida, venceu um Fluminense, que ser considerado favorito ao título no meio do ano, tá em baixa, é instável e tal, mas é o Fluminense de Fernando Diniz. Então, ao meu ver, mesmo com essa sequência difícil, São Paulo tem tudo para engatar uma quinta e acelerar. Só precisa manter o nível de partida de hoje. Jogar contra um Bragantino, que
ganha de 4-0 do Flamengo e aí consegue perder jogos que são relativamente mais fáceis, é uma montanha russa. Mas eu acho que, sendo fora de casa, é um jogo difícil, mas o São Paulo tem tudo para vencer. Para mim, a sequência mais difícil é a do São Paulo. Eu penso ao contrário do Adiel, acho que mesmo no momento de alta, por ser o Fluminense, eu acho que não era candidato ao título brasileiro. Então você acha que o confronto contra o Internacional pode oferecer mais riscos ao Fluminense do que o Red Bull Bragantino ao São Paulo? Ah, sim, o Internacional não começa com B, tem treinador brasileiro. Eu acho que vai dar Internacional. E Cássio, então, se baseando na mística, nosso querido Fernando Diniz, que agora só ganha de times com B e com técnicos portugueses e aos sábados. Então, como o jogo é no domingo, o técnico é brasileiro e a equipe começa com I, derrota do Fluminense. Você aí que faz bet já pode cair aí na sua aposta, que tá tudo garantido.